Salve, salve, careca na área aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tá querendo começar a investir e não sabe por onde começar? No vídeo de hoje a gente vai trazer 3 investimentos para iniciante / intermediário, subindo um pouco a questão do risco, fechou? Deixa o like aí, se inscreve no canal, dá aquela força lá no Instagram, Careca Investidor, segue nós lá e bora pro vídeo. Bom, é claro que essa informação que eu vou estar trazendo para vocês seria com base no como eu investiria, mas quando eu comecei, infelizmente não foi assim. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu vou estar passando para vocês mais ou menos como que eu iniciaria, mas não é uma recomendação. Você vê se faz sentido e é nóis. Bom, primeiro ponto aqui, CDB liquidez diária. Por que eu utilizaria o CDB de liquidez diária? Você está partindo de uma situação onde você não investe para uma situação onde você vai começar a botar sua grana para investir. Então, a gente tem que começar pelo básico. O que é um CDB? É investir sua grana, emprestar sua grana pro banco em geral e o banco vai te devolver com juros. Por que liquidez diária? Porque você vai conseguir resgatar esse capital a hora que você quiser. Então, você vai poder ter tanto liquidez diária ou liquidez imediata escrito lá. Tanto faz. Eu só acho que essa parte do CDB seria interessante que você escolhesse CDBs de bancos que tenham uma referência, CDBs que paguem 100% do CDI ou mais, e na questão de resgate imediato ou liquidez diária. Você vai encontrar assim. Então, digamos que você entre lá no seu aplicativo do seu bancão ou no seu aplicativo da sua corretora. Eu acredito que seja interessante que você escolha CDBs de bancos já referência, para ter um pouco mais de segurança quanto a isso, apesar de existir o fundo garantidor de crédito para eventuais quebras bancárias, eu ainda acho que seja interessante, principalmente para você que é um investidor iniciante, escolher CDBs de bancos já referências, na parte de rentabilidade, 100% de CDI ou mais, e na parte de resgate imediato ou liquidez diária. Aí aqui no segundo ponto, a gente vai tratar um pouco sobre Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele tem o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA. Se você não sabe como que funciona, a gente tem vídeo aqui no canal, principalmente sobre o pré-fixado e o IPCA. Você vai conseguir entender um pouco melhor, porque eles são um pouco mais complexos do que o Tesouro Selic. Bom, vamos abordar aqui a questão do Tesouro Selic. Tanto o CDB de liquidez diária quanto o Tesouro Selic são investimentos de risco reduzido que pagam uma rentabilidade atrativa com o mercado, é a menor rentabilidade aceitável. Então são investimentos bem para iniciantes, eles trazem uma quantia de risco, uma redução de risco e um pouco de rentabilidade. Então compensa ser utilizado também para questões de reserva de emergência. Digamos que você ainda não tem uma reserva de emergência, se você não sabe o porquê ter, a gente também tem vídeo aqui no canal para você entender a necessidade de se ter uma reserva de emergência para eventuais problemas. Então, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, eu utilizaria como questões de reserva de emergência para ter uma facilidade de resgate caso eu precise dessa grana e para ter um pouquinho de rentabilidade para o meu dinheiro não ficar parado sem render nada. A parte do Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, aqui já entraria um pouco, já pulou um pouquinho da parte do iniciante, na minha opinião, porque você já teria investimentos livre de risco, investimentos em reserva de emergência para eventuais problemas e já poderia talvez migrar para outros pontos. Aqui no Tesouro Pré-fixado e IPCA, eles têm um pouquinho mais de risco, porque você precisa entender algumas outras coisas, como marcação a mercado e tudo mais. Se você já chegou nessa etapa, você pode assistir aquele vídeo lá que vai te ajudar demais, mas aqui seria uma questão daí do porquê. Digamos que você já tem a sua reserva de emergência, já está estruturadinho, já pegou um pouco do hábito de poupar mensalmente e investir. Aqui, ainda em renda fixa, você poderia fazer investimentos em Tesouro Pré-fixado ou IPCA com o intuito de o Tesouro Pré-fixado te expor a um ganho superior do que o CDB de liquidez diária e o Tesouro Selic, e o Tesouro IPCA te expor a uma proteção maior contra a inflação. Mas, como esse caso precisa de um pouquinho mais de entendimento, eu sugiro que você assista aquele vídeo. Então seria isso, a gente já fazer um pilar de reserva, aí aqui a gente começa a buscar investimentos com um pouquinho mais de retorno e iria ter um pouquinho mais de risco também, claro, mas como o primeiro passo já estaria sendo feito, a gente já poderia ir pensando em dar sequência aqui. Aí aqui a gente realmente iria ter um avanço um pouco maior, porque nós teríamos um avanço de risco bem mais interessante.
Por que eu estou colocando fundos imobiliários aqui? Quer dizer que você precisa investir? Não. Eu estou dizendo que eu faria, se eu estivesse iniciando, como que eu faria esse passo a passo. Então, primeiro momento, cuidei da minha reserva de emergência para eventuais problemas. Segundo momento, entendi um pouco melhor sobre como que eu consigo aumentar um pouquinho a minha rentabilidade e não me expor a tanto risco com questões de tesouro pré-fixado e tesouro IPCA, entendendo de marcação a mercado e tudo mais. Terceiro momento, subindo mais um pouquinho a régua, que seria investir em fundos imobiliários que já seriam em renda variável, para aumentar um pouquinho mais ainda meus ganhos. Vai aumentar também um pouco mais de risco, mas como eu já fiz todo esse contexto de reserva de emergência, já fiz uma diversificação em renda fixa com reserva de emergência, daí mais um pouco de pré-fixados, IPCA e tudo mais, eu tecnicamente estaria mais apto a migrar para uma renda variável com maior segurança. E, na minha opinião, a exposição em fundos imobiliários acaba sendo um pouco mais facilitada do que em ações, por conta de ter uma volatilidade na cotação um pouco menor e tudo mais. Se você quiser entender um pouco mais, a gente tem vídeos aqui sobre 5 pontos interessantes do porquê investir em fundos imobiliários. A gente tem vídeos de como escolher um fundo imobiliário. Tem diversos vídeos aqui no canal sobre isso, então você pode também ir amadurecendo essa ideia. Mas é claro que, se você achar que não faz sentido para o seu perfil de investidor, seu perfil é só renda fixa, é isso aí? Beleza, eu tô te mostrando como que você poderia, ao longo do tempo, ir iniciando em investimentos, ir aumentando um pouco do seu risco e do seu retorno, por conta de se expor a investimentos um pouco mais arriscados, mas que te trariam um retorno maior ao longo do tempo. Então a pegada desse vídeo era essa, te orientar na questão de reserva de emergência, te trazer para um passo 2, que seria ainda uma exposição em renda fixa, porém te dando um pouco mais de retorno e de risco, e agora pulando para fundos imobiliários, também te dando um pouco mais de retorno e risco ao longo do tempo. Bom, a pegada do vídeo era essa, espero que tenha te ajudado, te dado um norte para quem não entende muito, e é claro, esse vídeo, ele é um vídeo curtinho, ele dá um norte sobre como que talvez eu investiria se eu estivesse iniciando. E você tem diversos outros vídeos aqui no canal que complementam esse tema. Então foi mais para te mostrar um campo de visão sobre por onde você poderia começar, te pontuar vídeos complementares que iriam agregar demais para o seu conhecimento, para essa sua trajetória. E com base nesse vídeo, no que foi dito aqui, nada é uma recomendação. A grana é sua, você que é responsável, o prejuízo ou o lucro no fim do dia é seu, então você que tem que ser responsável por fazer esse estudo, por fazer essa análise. Mas eu trouxe esse tema para poder te orientar de uma forma educativa e fazer com que você, ao longo do tempo, consiga iniciar nos investimentos, reduzindo um pouco suas perdas e aumentando um pouco seus ganhos. Demorou? Deixa o like aí, se inscreve no canal e segue nós lá, Careca Investidor no Instagram. Valeu!